Agora sim a gente entra no conceito novo, que é moda. Tá joia? Isso. Agora só respondendo então aqui no chat. Joana, se o agrupamento não estiver em ordem crescente, tem que colocar. Tem. Primeiro você organiza ele em ordem crescente, aí depois faz. No caso do Matheus, se você somar... Não, aí não tem problema, Matheus. Aí você está calculando o valor da mediana, tá? Você não tem que somar 8 e 9. Você vai somar o valor do oitavo elemento. Você vai lá na tabela e lê. Não, o oitavo elemento vale 15. O nono elemento vale 17. Aí eu somo 15 e 17 dividido por 2. Tá bom? Pessoal, esse caso com agrupamento, a gente aplica uma formulinha, a Daniela está comentando aqui que não entendeu, porque eu não estou colocando exemplo aqui, de novo, acabou a aula passada com um exemplo, então é só pegar o material da aula passada que está resolvido lá. A gente pegou uma tabela de salários, encontrou o elemento mediano, foi lá na frequência acumulada, encontrou a classe mediana, e aí tem o limite inferior da classe, o valor da frequência simples daquela classe, a amplitude da classe, tá tudo anotadinho lá, tá bom? Queria discutir com vocês ainda, para encerrar aqui o primeiro horário, o conceito de moda, né? O conceito de moda, a gente vai representar pela MO, tá? Mediana ME. Basicamente é o elemento que mais se repete num conjunto, ou aquele elemento que tem a maior frequência numa população, amostra, uma tabela, né? Tá bom? A determinação é bem direta, bem tranquila quando a gente está trabalhando com conjuntos simples, ou com dados em tabelas sem agrupamento. Tá? Quando tem agrupamento, aí cai no problema de fazer interpolação, a gente vai usar fórmulas. No caso de conjunto simples e tabela sem agrupamento, basta observar aquele que mais se repete. Tá? Então aqui eu estou dando alguns exemplos. O modo é o mais tranquilo que tem, pelo menos nessas duas primeiras asserções aí. Então, veja, na primeira tabelinha, você nem precisa colocar na ordem, se quiser colocar na ordem até fica melhor de observar, mas aqui, ó, 1 repetiu 4 vezes. Tem mais alguém que repete aí? O 2 repete. Aqui. O 3, o 4, 5, 6 não repetem. A moda aqui é o elemento que mais repete. Então, a moda vale 1. A moda vale 1, porque ele é o elemento que mais repete. A quantidade de repetição dele, a frequência dele, é 4. Tá joia? Então, simples, bem tranquilo de ver. E quando você tem um segundo exemplo, uma tabela de frequências, é mais simples de ver ainda. Tá? Porque você precisa buscar basicamente o elemento que tem a maior frequência. Me diz aí, qual que é o valor do elemento que tem a maior frequência? Hein? O valor do elemento é sempre o valor da variável, tá? Quanto vale o x cuja frequência é maior? Tranquilo, né? Você vai olhar aqui, então, sempre nessa coluna das frequências simples, vai procurar a maior de todas, nesse caso aqui, deixa eu ver, é a terceira linha, 8, exatamente. É 8, né? Então, o elemento é o 2. A frequência, o número de repetições que tem é 8 repetições. Mas a moda vale 2. Tá bom? Ora, se houver mais de um elemento que se repete com a quantidade igual de vezes, a gente fala que o nosso processo aqui, nossa tabela, o nosso conjunto, ele é multimodal. É o caso aqui, parece, né? O 2 está repetindo 1, 2, 3 vezes, e o 3 está repetindo 1, 2, 3 vezes. Aí empatou, né? Os dois têm a mesma frequência. Repetiram 3 vezes. Então, tanto o 2 quanto o 3 são moda. Tá? A gente tem um conjunto multimodal. Tá? Aqui, nessa próxima, dá uma olhada rapidinho aí. Quem é moda aí? Qual elemento é a moda? São aqueles que têm maior frequência. Né? Então, tranquilamente, você vai ver que aqui na segunda linha tem 8, na terceira tem 8, na quarta tem 8. 1, 2 e 4 são a moda. Né? Então, a gente tem uma tabela aí, um conjunto de dados multimodal. 1, 2 e 4. E se não tivesse, né, se a gente tivesse numa tabelinha, sei lá, um conjunto, sei lá, 2, 3, 5, 8 e 12. Quem é a moda aqui nesse caso? Qual que é a moda? Você vê que todos os números repetem uma vez só. Na verdade, não repete, né? Só aparece uma vez. Não tem moda. Nesse caso, a gente fala que é amodal. Amodal.
Não tem. Todas as frequências são iguais a 1. Tá? Então é amodal. Então a gente tem a moda, tem conjuntos que são multimodais e tem conjuntos que são amodal. Tá? É pouco comum. Tá? Só ocorre quando a gente está trabalhando com um conjunto simples, assim. Por isso que eu quase nem cito. Tá? Mas fica aí como exemplo. Deixa eu fazer uma nuvenzinha aqui, só para vocês não confundirem. Só um comentário à parte, tá? Então, moda é aquele valor que mais repete, né? O elemento que mais repete. Então, recapitulando aqui, hein, Amanda? Você olhar aqui, ó, nesse conjunto, qual que é o valor que mais se repete? Eu verifiquei que em roxo aí, o elemento 1, ele apareceu 4 vezes. Então, ele é a moda. Moda é aquele valor que mais repete. É a tendência de um conjunto. A tendência de repetição maior do conjunto é a moda. Nesse caso, é o elemento 1, tá? De valor igual a 1. Aqui, você olha quem é a maior frequência. A maior frequência é o 8. E o valor da variável cuja frequência é 8 é 2. A gente diz então que a moda vale 2. Na sequência, eu só comentei que pode haver repetição. Perfeito? Pode haver repetição. E aí a gente tem sistemas multimodais. E quando não tem repetição nenhuma, a gente diz que o sistema é amodal. Tá joia? Perfeito, jovens. Vamos prosseguindo aqui, ó. E aí tem o último caso, que é quando você tem tabelas, né, de frequência com classe, agrupamento. Aí a gente não tem como determinar a moda diretamente, justamente porque a gente tem um intervalo, né? A gente tem um intervalo, e nesses casos, quando você tem um intervalo, sei lá, de 100 a 200, de 200 a 300, 300 a 400, achar a classe modal é muito simples. Novamente, você vai procurar aquela que tem a maior frequência simples. Tem a maior frequência simples, é a classe modal. E aí? Como é que faz para saber qual que é o valor da moda? Ó, é aquela classe que está entre 300 e 400, mas qual que é o valor da moda, né? 300, 310, 312, 380. A gente tem que aplicar algum método de interpolação. Na literatura é muito comum o uso de 3, tá? São os métodos de Zieber, o método de King e o método de Pearson. Se você avaliar aí, você vê que todos eles estão falando moda igual, moda igual, moda igual, tá? Então, é uma interpolação bem semelhante ao que a gente fez lá no caso da aula passada, no caso da mediana. Então, você determina, primeira coisa, determina a classe modal, aquela que tem a maior frequência. Beleza, achou aquela classe? Achou. Então, aí vai entrar os elementos. O limite inferior da classe modal, bem semelhante ao que a gente tinha, a frequência da classe modal, a frequência anterior, ou seja, a frequência da classe anterior à classe modal. Aqui embaixo repetiu, esses elementos a gente já falou. A frequência posterior, ou seja, a frequência da classe imediatamente depois. E aqui o H, que é a amplitude, tá? A amplitude da classe. Ela vai de 200 até 500, então a amplitude é o limite superior menos o limite inferior. 500 menos 200 dá 300. A amplitude é 300. Tá bom? Beleza? Ellen, só vi sua pergunta agora. Quando tem dois números com a mesma quantidade, a gente diz que é multimodal. Então, tanto um número quanto o outro são moda. Tá bom? Prosseguindo aqui, no caso do método de King, também tem uma formulinha, a gente vai pegar o limite inferior da classe modal, a frequência posterior, a frequência anterior e a amplitude. Tá? E a do Pearson, a moda é igual, você vê, é a menor formulinha, mas ela, em alguns casos, é o que mais dá trabalho. Né? Se você já tiver calculado, não. Mas ela determina 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média. E você viu que para calcular mediana e média de tabelas agrupadas em classe, tem fórmula, né? Uma formulinha também desse tipo aqui, assim, mais ou menos. Isso aqui também é uma fórmula, né? Se você já tiver calculado isso anteriormente, fica facinho. Agora, se não tiver calculado, esse aqui certamente vai ser o método mais trabalhoso, tá? Então, esses 3 métodos são os mais utilizados na literatura. Eu vou mostrar para vocês um exemplo para a gente calcular junto os 3, tá? A moda de um exemplo para os 3. Mas exercícios
em geral, ou quando você está trabalhando com problemas reais, você vai escolher uma metodologia já de antemão. Vou trabalhar com a metodologia do King. Ou exercício pedido, não, resolva calcule a moda através do método de King. Ou qualquer um desses outros, tá? Não é necessário fazer os três. A gente vai fazer aqui para praticar, tá? Justamente para a gente determinar cada um desses elementos e tal. Então, o exemplo está aqui, ó. Primeira coisa, quero mostrar para vocês. É uma tabela completa da semana passada. Eu peguei esse exemplo da semana passada. Eu pergunto para vocês, qual que é a classe modal aqui? Em qual linha que está a moda? Qual que é o intervalo de salários aí da modal, que tem mais funcionários que recebem aquele salário? Só de bater o olho. Isso, a terceira linha, cuja frequência é 15. Então, a gente sempre tem que focar na frequência individual. Nessa tabela aqui está aparecendo a frequência acumulada também, porque eu usei semana passada, mas para a moda ela é indiferente. A gente olha aqui, ó, quem que é o maior valor aqui? É o 15. Então, a nossa classe modal vai ser essa em laranja. Tá bom? O limite inferior é o número que está à esquerda. Então, o limite inferior da classe modal vai ser 1.100. Tá? A frequência da classe modal é 15. Tá? A frequência anterior à classe modal, anterior é a que vem antes, ó, é 11. A frequência posterior é a que vem depois, é o 12. Tá? Então, e a amplitude da classe é justamente a diferença entre esses valores aqui. Eu estou indo de 1.100 até 1.200, então a minha amplitude é de R$100, né? R$1.100 até R$1.200, tá? Então eu escolhi em laranja aqui a classe modal como sendo a de 1.100 a 1.200, porque observando as frequências individuais, ou melhor, as frequências simples, a gente tem que lembrar que a moda é aquele valor, aquela faixa, aquela frequência, tem maior frequência, né? Então, 6, 11, 15, 12, 4 e 2, o 15 é o maior número, é a maior frequência. Portanto, essa terceira linha aí, correspondente à classe de 1.100 a R$1.200, é a classe modal. Tá bom? Isso, o Maurício perguntou se... E a Natália também tem pergunta aqui. Maurício, se não tiver frequência anterior, é zero? É zero. Tá? Se a gente tivesse, por acaso, pego a primeira aqui assim, ó, a anterior seria zero. Punha zero lá na fórmula. E se, por exemplo, pegasse a última, a posterior, né, não teria, seria zero também. Mas, em geral, não é o caso, tá? Mas se acontecer, você põe a anterior zero ou a posterior zero. E alguém me perguntou, não seria R$99 a amplitude aqui? Né? Porque a rigor o 1.200 não entra, né? O 1.200 está na linha de baixo. Não, é 100 mesmo. Porque, na verdade, lembra que dinheiro é contínuo, né? Então, em tese, eu vou de 1.100 até 1.199,9999999999999. Na prática, quando eu faço a diferença, né, um menos o outro, dá 99,999999999. Quando eu arredondo, né, na primeira, segunda, terceira casa decimal, vai dar R$100. Tá bom? Então, fechou. Aqui a gente tem tudo que a gente precisa. E aí, para calcular a formulinha, aí, o método de Zibber, é só substituir os dados, tá? Então, a gente vai reescrever aqui na sequência, eu vou anotar com vocês me ajudam a calcular aí. O limite inferior da classe está marcado lá em rosa, é o R$1.100, mais a frequência da classe modal, é o 15. A classe modal tem frequência 15, menos a frequência anterior, é a que vem logo antes, 11, está lá em marronzinho. Dividido pela frequência da classe modal, 15, menos a frequência anterior, 11, mais a frequência modal. Estou repetindo então aqui, ó. Estou fazendo essa parte aqui. 15, menos a frequência posterior. A frequência posterior é que vem depois, é o 12 lá. Menos 12, fecha parênteses. Tudo isso vezes H. Lembra que é amplitude. Amplitude não é com o limite superior menos o limite inferior, tá? Nosso caso lá, 1.200 menos 1.100 dá R$100. Agora é só proceder com o cálculo
não tem mais estatística aqui, agora é aritmética pura. 1.100. Em cima aqui no numerador vai ficar 15 menos 11, 4, dividido por 15 menos 11, 4 também, mais 15 menos 12, 3. Tudo isso vezes 100. Se quiser melhorar um pouquinho, já pode ir para a calculadora se quiser, tá? Mas vai ficar 4 dividido por 7 vezes 100. Tá bom? E aí você pode, então, lançar a mão da sua calculadora. Vamos fazer isso aqui. Vai ficar, então, 1.100. Não, vamos fazer primeiro a continha aqui do 4. É melhor fazer o 4 dividido por 100. Dá para fazer tudo junto, mas eu vou fazer 4 dividido por 7 vezes 100. Isso aqui dá 57,1428 mais 1.100. Igual. 1.157,1428. Mais alguém chegou aqui? Como é a resposta final, eu vou colocar moda aqui, eu estou falando de salário, então dinheiro, cifrão, 1.157,1428. Vou parar, né? Vou parar na segunda casa decimal, olho para a terceira. É 2. É menor que 5, então mantenho 14. Perfeito, bateu com a galera que está comentando aqui, agora que eu vi. Hilary, Lucas, Vitória. Perfeito. Então tá feito. Então esse é o valor da moda, né? O salário modal segundo essa classe, né? Segundo esse método, que é o método do Zieber, tá? Você vê que cai dentro da classe, né? 1.157,14 cai bem aqui, né? Cai em algum lugar aqui dentro. Então é uma interpolação. Então a gente considera, para efeito de conclusão, que 15 pessoas recebem aí 1.157,14. Claro que isso é uma aproximação, porque ninguém sabe quais são os valores reais, tá? Vamos fazer o mesmo cálculo com o método de King e verificar, então, quanto é que vai resultar, tá? Essa tabela a gente trabalhou com ela na semana passada. Então, mais uma vez, já determinamos a classe modal, né? Então a gente já sabe, todos esses valores aí são valores que a gente acabou de utilizar aqui, né? Então, o limite inferior é 1.100, a frequência da classe modal é 15, a anterior é 11, a posterior é 12, e a amplitude é R$100. Então, a gente substitui os dados aqui. O limite inferior continua sendo 1.100, mais frequência posterior, se eu não me engano, era 12, depois a gente confere lá, a anterior, se eu não me engano, é 11, mais a posterior é 12, vezes a amplitude, que era R$100, tá? Então, só conferir lá, posterior e anterior. Eu acho que era isso mesmo. 12 na frente, 11, 12, isso. 12 posterior e 11 a anterior. Perfeito. Então, basta proceder com um cálculo aqui. Ou monta a continha melhor, se preferir, né? 1.100 mais 12 dividido por 23, que multiplica 100. Tá? Vai lá na calculadora e determina a resposta final. Então, vamos fazer juntos aí. 12 dividido por 23, vezes 100, mais 1.100. 1.152,17, 39, 13. Aí, a galera já chegou. Tá? Renata, o H é a amplitude, tá? É a diferença dentro da classe do limite superior menos o limite inferior. Então, vou botar para cá isso. 1.152,17. E está calculado o salário modal utilizando o método de King, tá? Veja que é diferente o resultado do método do Zieber, né? O Zieber deu R$1.157, mais ou menos, né? E o outro deu, pelo King, R$1.152. Ah, qual que está mais certo? Qual que tá... Não tem mais certo, mas são metodologias diferentes de formas de você interpolar
um valor, tá? Então, não tem o mais correto aí. Até porque ninguém sabe quanto ganha de fato esses 15 funcionários aí que ganham entre 1.100 e 1.200. Só se você conseguir os dados originais, né? Que deram origem a essas classes aí. Mas, em princípio, ninguém sabe. Tá bom? Então, o valor deu diferente, porque matematicamente, se você olhar para as fórmulas, né, que estão aqui, ó, você vê claramente que as fórmulas são diferentes. São modelos de interpolação diferenciados. Consideram limite inferior, consideram amplitude, consideram. Mas a forma como ela lida com as frequências é bem diferente, tá? Inclusive, no caso do Xeber, ele leva em conta a frequência da própria classe modal, né? Coisa que o método de King não faz, não realiza. Ou seja, são interpolações, são formas de encontrar um valor intermediário, interpolação é isso, tá? Entre dois parâmetros inicial e final. E você tem um terceiro ainda, né? Que é o método de Pearson. Vamos fazer ele. Na verdade, está chegando a hora do intervalo. Eu vou representar ele ali, copiar. E vamos colar ele aqui. Vamos ver se vai. Colar. Então, o método de Pearson, se você já calculou anteriormente mediana e média, tá perfeito. É só substituir aí e calcular. Tá? Se não fez isso ainda, você vai ter que calcular separadamente a mediana, depois separadamente a média. São fórmulas próprias para isso, que a gente já viu na aula de hoje, e também com detalhes na aula anterior, na semana passada. E aí, os resultados você substitui aí. Por acaso, essa tabela é a tabela dos salários que eu usei na semana passada, tá? Então, já calculamos, né? Semana passada, a mediana. A mediana tinha dado aí R$ 1.160. E a média, você pode olhar no seu caderno lá da semana passada, R$ 1.163,73. Então, tranquilo, né? É só vir aqui, substituir a mediana aqui e a média no aqui. Tá? Agora, se não fez esse cálculo antes, aí vai ter um pouquinho mais de trabalho para determinar. Tá? Fazendo aqui para encerrar, 3 vezes a mediana, que é 1.160, é menos, né? Menos 2 vezes a média, que é 1.163,73. Tá? Daqui a gente tira aqui a moda, vai ficar quanto? 3 vezes 1.160 menos 2 vezes 1.163,73. Então, estou chegando aqui em R$ 1.152,54. Não sei se mais alguém chegou no mesmo valor. A gente pode conferir. Espero que sim. Vamos lá. 1.152,54. Lucas Melo, bateu, né? Perfeito. Se mais alguém chegar aí, pode avisar aqui. Então, mais confirmação. Aí, Natan também chegou. A Alisson bateu. Ótimo. A gente já tem um número suficiente para ter confiança no resultado, né? Então, moçada, novamente, não tem um método mais certo, não. Se é o Pearson, se é o King, ou se é o Xeber, não tem. Aqui eu calculei os 3 com vocês apenas para ilustrar, tá? Mas os problemas reais, ou mesmo de situações propostas, ele sempre vai falar, não, calcula a moda aí utilizando o método Xeber, utilizando o método de Pearson. Ele pede um método específico, tá bom? Então, é isso, tá? Tá na hora do intervalo, já passei um minutinho aqui. Eu vou encerrar, aí 15 para as 9, 8h45, a gente retorna no segundo link. Tá bem, pessoal? Lembrando, então, que as anotações, no final da aula, eu vou pôr lá. O Hilary, o resultado foi 1.152,54, tá bom? Então, 20 minutinhos, a gente se vê daqui a pouco no segundo link. A gente continua da onde parou, tá bom?
Então, jovens, a gente viu aqui, com o final do primeiro horário da aula de hoje, a gente completou a teoria das medidas de tendência, tá? Na estatística, então, a gente tem o que é chamado de medidas de tendência, que são as 3 medidas, a média, a mediana e a moda. Não necessariamente nessa ordem. Elas são medidas de tendência porque elas são um único número, né? A média ela é calculada e vai te dar um único número, assim como a mediana e a moda, vai te dar um único valor final ali na saída, que é representativo de toda a sua distribuição, do seu conjunto, da sua tabela original, né? Então a gente viu que a média ela representa ali um ponto equidistante, né? Um ponto de equilíbrio entre os valores dados. A gente viu que a mediana é aquele cara que está exatamente no meio, né? O valor que realmente é o valor central, tanto antes dele quanto depois dele, ou à esquerda dele, à direita dele, ou abaixo dele, acima dele, como você queira se referir. Existem quantidades iguais, então ele está bem no meio. Então a esquerda dele tem uma quantidade, a direita tem a mesmíssima quantidade, né? De elementos, tá? Não de valores dos elementos. Ele é um elemento central e tem um valor que define ali o meio. Já a moda, que a gente viu por último aqui, discutiu com um pouco mais de detalhe hoje, te dá a tendência de repetição. Qual é o elemento que mais ocorre, né? Com maior frequência, com maior número de repetições na sua população, na sua amostra. Então, isso não é difícil de fazer e de observar para conjuntos simples, basta contar ali a quantidade de repetições dos elementos que repetem, e aquele que repetir mais é a moda. E numa tabela de frequências, mais simples ainda, né? Porque você já tem os elementos não agrupados, você tem as frequências simples, aquela linha que tiver a maior frequência simples, é o elemento que é a moda também, tá? A complicação, um pouco mais de detalhe, vem quando você tem tabelas agrupadas em classes, né, em grupos. Então, a gente lança a mão desses 3 métodos que a gente viu aqui em cima, método Zieber, King e Pearson. Na verdade, método de Zieber ou do King ou o método de Pearson, tá? A depender do que foi solicitado, tá certo? Então, a gente pode, a partir daqui, praticar. O importante, na verdade, às vezes fica faltando uma coisinha, ou você acha que não entendeu um negócio, ou não sei. Mas o importante é realmente a gente praticar. No material da aula passada, assim como no de hoje, consta uma lista de exercícios, com 9 exercícios, tá? A gente vai começar essa lista agora. Não sei exatamente onde a gente vai parar, mas tentar fazer mais ou menos metade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, não sei. Vai depender do tempo e da nossa desenvoltura. Mas o ideal é que você faça também, não fique só assistindo, faça junto, faça depois os que ficarem faltando, venha na aula que vem com eles feitos, ou com eles, né, tentados, pelo menos, para tirar dúvida e tal, tá bom? Então, eu vou focar aqui com vocês nos 2 primeiros, e a gente prossegue, tá joia? Então, com relação, viu, Maria Aparecida, com relação à moda aí, para elementos agrupados, qualquer um dos 3 serve, mas em geral vai ser pedido. Aqui, exemplo, o primeiro exercício, tá? Primeiro exercício, ele te dá uma tabela com os dados agrupados em classes, né? Você vê aí que tem 1, 2, né? Até A, B, C, D, até o G, são 7 classes. Ele te dá as informações e lá embaixo ele pede o seguinte, uma tabela de salários, tá? Semelhante ao que a gente fez no exemplo no final da aula do horário passado aí. Então você tem a primeira classe aqui, ó, de R$850 até 1.450. Então você tem que 25 funcionários recebem salários nessa faixa, nesse intervalo aí. E assim por diante até chegar na última classe, que vai de 4.450 até R$5.050. São 9 funcionários que recebem valores nesse intervalo. E aí ele pede o seguinte, olha, considerando essas circunstâncias de faixas salariais, a gente determina, deixa eu até cobrir aqui assim, ó, depois a gente conferir os resultados, tá? Vou fazer o mesmo com o de baixo, que depois a gente dá uma olhada. Muito bem. Determine o salário médio, o salário mediano e o salário modal, utilizando, tá vendo aí, ó, o
o método de King. Então, a gente não vai usar o Zibber nem o Pearson, vai usar direto King, tá? A metodologia de King. Então, ele quer que você calcule a média, a mediana e a moda. E a gente sabe que isso aqui é um tipo de distribuição de organização de dados, tabela, com agrupamento. Então, a gente tem uma fórmula para média, tem um procedimento para mediana e um procedimento, uma fórmula para moda. Então, a gente vai aplicar isso de forma independente. Primeiro média, depois mediana, depois moda. Porém, antes, eu acho que é bastante salutar a gente começar relembrando algumas coisas aqui e já anotando na tabela, tá? Por exemplo, eu tenho os limites da classe, mas não está explícito que aqui é o limite inferior, essa coluna aqui é o limite inferior, lá, no lado de lá, é o limite superior, tá? Onde acaba, né, a classe. E aqui, esse número de funcionários, ele está fazendo o papel de quem, hein? Esses valores aqui estão fazendo o papel de quem? Me diz aí. Tá? Vou fazer esses primeiros exercícios junto com vocês, passo a passo, para vocês ficarem firmes, tá? E quem já tentou fazer durante a semana passada, ótimo. Essa coluna aqui representa a coluna das frequências simples, os FI, tá? É a nossa coluna de FI. Tá? Então, essa coluna aqui é o FI. A gente sabe que se somar todos os FI, a gente vai ter a frequência total. Então, depois, se alguém quiser somar aí, me avisa quanto deu, que a gente vai ter a frequência total. Então, aqui a gente já meio que abriu um pouco as informações na tabela, né? Deixou mais clara a nossa tabela. E tem um detalhe. Como é uma tabela de frequências, né? A gente tem as frequências aqui, quantidade de repetições, o número de funcionários que recebe aquele salário, e ele pede para você determinar a mediana, tá? A gente viu na semana passada, e em uma das observações que eu coloquei na aula de hoje, ali na lembrança, tá? Que para determinar a mediana, quando você tem tabelas de frequência, é muito importante a gente considerar a frequência acumulada crescente. Então, vamos criar essa coluna aqui. Frequência acumulada crescente nada mais é menor, igual, tá? Quem perguntou aí, não vi. Beleza, tem duas coisas aqui. Lucas, frequência simples, tá? Frequência individual também serve, mas o nome correto é frequência simples. Tá? E já somaram, deu 171. Beleza, vários resultados 171, então vou deixar aqui. Essa é a nossa frequência total. Se eu somar todas as frequências individuais, eu tenho 171 no total. Perfeito. Vamos montar aqui a coluna das frequências acumuladas crescente. E aí a gente pode prosseguir, de fato, para a resolução do exercício. Tá? Então, estamos preparando os dados aqui para a hora que for resolver, já está tudo, né, mais ou menos separadinho e preparado. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte: quantas pessoas, na primeira linha aqui, né? Quantas pessoas ganham menos, um salário menor ou igual a R$ 1.450? Bom, pessoas que ganham menos que R$ 1.450 é o que está escrito na própria linha aí, 25. Tá? Na próxima linha, você vai fazer a mesma pergunta. Quantas pessoas ganham menos que R$ 2.050? Bom, essa galera aqui, mas essa galera aqui também. Então, você vai somar as duas. Estão lembrados? A gente já fez isso algumas vezes. Então, vai dar 57. 57, perfeito. A galera me ajudando aqui. E você pode continuar, né? A terceira linha aqui, esse valor, vai ser basicamente a soma desses três. Só que esse valor anterior aqui já é a soma dos dois anteriores. Então, você pode fazer aquele método de zigue-zague. Pega esse, soma com esse, dá o resultado. Depois pega esse, soma com esse, dá o resultado. Só somar com o anterior. Então, 35 mais 57 vai dar 92, né? Me corrijam se eu estiver errado. Vou fazer as continhas aqui. 37 mais 92, 99, 129. 129. 129 mais 20, 149. Tá? 149 mais 13, 52, 162. E por último, 162 mais 9, 171, o que me deixa um pouco tranquilo, porque esse 171 significa o número de pessoas que ganham R$ 5.050 ou menos, que de fato é todo mundo, né? E vocês já tinham feito a conta aqui de todo mundo e tinha dado 171, então parece que está certo. Bateu, né? Agora que eu estou vendo aqui no chat, a galera acompanhando, joia. Isso, acho que isso. Bateu todas aqui. Perfeito. Então, com isso, a gente está pronto para
de fato, começar uma resolução, tá? Ah, mas tem que fazer isso? Não precisa, mas na hora que você for calcular a mediana, precisa determinar a frequência acumulada. Então, já estou adiantando. Sempre que for pedido mediana, tá, pessoal? E tiver uma tabela de frequência, independente se é por classe ou se os dados não estão agrupados, determine a frequência acumulada crescente. Se não tiver essa coluna aqui, pode criar essa coluna, tá bom? Então, vamos prosseguir. Agora sim, resolvendo a questão. Resolvendo a questão 1, ele quer a média, a mediana e a moda. Vamos começar pela média. A média de uma tabela com dados agrupados é dado pela soma. Não tem elementos individuais, a gente pega o ponto médio de cada classe vezes a frequência individual de cada classe, tá? E divide pela soma das frequências individuais, que é a frequência total, né? Essa aqui a gente já calculou, já sabe que é 171. As frequências individuais, ou as frequências simples, né? Eu erroneamente fico chamando de individual por causa do izinho. As frequências simples a gente também já tem. Fica faltando determinar os pontos médios, esses caras aqui, ó. Bom, e ponto médio, a gente sabe o que é. É o cara que está aqui no meio, né? O valor que está bem no centro, tá? Então, tem algumas maneiras de fazer isso. A mais simples é pela formulinha, tá? Se você quiser lembrar aí, o ponto médio nada mais é do que o limite superior da classe, ou tanto faz o inferior, mais o inferior, dividido por 2, tá? Então, vou fazer aqui rapidamente a conta do primeiro ponto médio do primeiro intervalo, da classe A lá. Tá? Isso, Gabriel, a gente vai usar uma média ponderada com os dados agregados, justamente, que a gente tem uma tabela de dados acumulados em classe, né, agrupados em classe, então a gente usa aquela fórmula referente ao item, o terceiro tipo lá. Então, o limite superior é 1.450, o limite inferior 850, vai somar os dois, rapidinho aqui, ó. 1.450 mais 850 e dividir por 2, tá? Fazendo essa continha aqui, você vai chegar rapidamente em 1.150. Já tem gente mandando para mim aqui, Larissa, obrigado, Lucas. Perfeito. 1.150. Se você fizer a mesma coisa para o segundo intervalo, você vai obter o próximo resultado, que é 1.450. Não, aqui é 2.050. Já vamos conferir lá, mas acho que era isso. 2.050 mais 1.450 dividido por 2. Vai te dar 1.750. Tá? Vamos conferir aqui. Isso, né? O menor é 1.450, o maior é 2.050. Eu somei os dois e dividi por 2. Tá? Você pode prosseguir fazendo isso, e deve prosseguir fazendo isso até o final, mas tem algumas coisas aqui que você poderia já perceber, tá? Uma das coisas que você pode perceber é a questão da amplitude. Amplitude. O que é amplitude? Para eu sair do menor e chegar no maior, quanto que eu andei aqui na classe de cima? Andei 600. Na outra aqui, para eu sair daqui e chegar aqui, de 1.450 para 2.050, também andei 600. Tá? Todas aqui têm amplitude igual a 600. Qualquer classe aí que você olhar, da primeira até a última, se olhar a última lá, daqui até aqui, eu somei 600. A amplitude de todas as classes é 600, tá? Então, reparam, para eu sair de uma ponta e chegar na outra, eu tenho que caminhar 600 unidades, 600 reais. Ora, se eu quero o ponto médio, eu quero chegar na metade, né? Então, eu caminho meia amplitude. Percebe? Então, ao invés de eu caminhar 600 para chegar até aqui, no final, eu caminho 300 e chego na metade do caminho. Então, basta somar 300. Essa é outra maneira de você perceber aí a... Opa, deixa eu apagar aqui. Uma forma rápida de montar, né? 850 mais 300 dá 1.150. 1.450 mais 300 dá 1.750. Olha lá, são os resultados que a gente tinha obtido aqui. Ah, não gostei, não quero. Faz assim. Então, soma os limites, inferior, superior, e divide por 2. Mas aí fica simples de ver que andar meia amplitude vai te levar sempre na metade do caminho, que é o ponto médio do intervalo. Tá bom?
Exatamente. A Daniela comentou comigo. Você pode subtrair também, Pedro. Realmente. Eu somei porque eu estou saindo do menor e indo para o meio. Mas se eu quisesse sair do maior e vir para o meio, eu subtraio 300. Perfeito, Daniela. Obrigado pelo comentário. Então, a gente prossegue assim. A gente tem todos os pontos médios. São 7, né, no total. Então, a gente monta aqui, ó. Vai ficar grandão assim. Não, o primeiro ponto médio, então a gente vai fazer isso aqui, ó. Ponto médio 1 vezes a frequência 1 da primeira classe. Então, o primeiro ponto médio é 1150 vezes a primeira frequência. Vou ter que olhar lá na tabela. 25, tá lá, 32 e 35 vezes 25, mais o segundo, 1750 vezes 32, mais o próximo, o terceiro ponto médio, eu não calculei, mas você pode ter feito já. E tem mais um, bom, se você quiser fazer, você faz lá, deixa eu ver se eu lembro aqui, 2.650, mais o anterior, 2.050, dividido por 2. Esse seria o ponto médio 3, tá? Vai te dar o quê? 2.350. Joia? Então, tem isso também. Se você perceber mais uma coisa, não tem necessidade, mas se você perceber, olha, do primeiro ponto médio para o segundo ponto médio, eu tenho 600, que é exatamente a amplitude lá. Do segundo para o terceiro, se você observar, vai ter 600 também. Então, daí você consegue tirar o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. É só ir somando 600, 600, 600. Mas aí fica a seu critério. Você pode calcular separadamente o ponto médio 1, ponto médio 2, ponto médio 3, até o sétimo. Ou perceber a meia amplitude ou essa simetria que existe aqui, que é exatamente a amplitude cheia, tá? A amplitude não vai variar. A amplitude é sempre a mesma. Quando a gente divide em 7 classes aqui, as 7 classes têm a mesma amplitude, tá bom? Então, vamos prosseguir. 32, 35. Então, aqui vai ficar 2.350 vezes 35. Está calculando ali. Mais o próximo, eu vou somar 600, né? 2.950 vezes 35. 37, 20 e 13. Então, 37 mais 3.550, somando 600 aqui, ó. Fui somando 600, tá? Vezes 20, mais, soma 600, 4.150, vezes 13, e para acabar, soma com, o que mais? Deixa eu mexer aqui, que acho que não vai caber, hein? Pronto. Vai ficar 4.750 vezes 9, tá? Então, os valores pequenos aqui são as frequências simples, 25, 32, 35, 37, 20, 13 e 9. São esses valores aqui, ó. 25, 32, 35, 37, 20, 13 e 9, tá? E os valores maiores aqui em cima, esses valores maiores aqui são os pontos médios, tá? 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o ponto médio 7, por exemplo. Esse cara aqui, ó. De onde que veio? Eu estou usando essa lógica aqui. Eu realmente usei essa lógica, não calculei separado, mas se quiser calcular separadamente, você vai fazer o quê? Ponto médio 7. Você pega os dois valores aqui de limite inferior e superior, soma os dois, então é 5.050 mais 4.050. 5.050 mais 4.050 e divide por 2, tá? Então aqui vai dar 9.100 dividido por 2. 9.000 dividido por 2 é 4.500. Bom, acho que eu peguei o dado errado aqui, hein? Vamos ver. 4.450, né? 4.450. Então, o correto aqui é 4.450. Pronto, agora sim. Então vai ficar, ao invés de 9.100,
Vai ficar 9.500. Pronto. E aí você dividir por 2, vai dar 4.750. Que é exatamente o valor que eu estou usando aqui embaixo. Tá? Ponto médio 7. Ponto médio 7, tá? Então, você é convidado a fazer no seu caderno os 7 pontos médios, né? Ou se você perceber essa simetria, esse tipo de coisa, tiver facilidade, você pode já, sem problema nenhum, prosseguir, tá bom? Eu vou limpar aqui para não ficar muita informação cruzada e depois você vai estudar ou pegar as anotações e não compreende. Mas é essa a ideia aí. Agora a gente precisa fazer essa conta, não sei se vocês já fizeram, se alguém já fez aí, eu ainda não fiz. Multiplicar todo mundo, somar e ver quanto é que dá. Aqui embaixo é simples, né? A gente já fez, o denominador é 171. Já tem alguém mandando o resultado para mim? Tem. Eu vou fazer a minha conta aqui, ó. Junto com vocês podem me acompanhar. 1.150 vezes 25 mais 1.750 vezes 32 mais 2.350 vezes 35 mais 2.950 vezes 37 mais 3.550 vezes 20 mais 4.150 vezes 13 mais o último 4.750 vezes 9. Muito bem, senhores, eu acabei de chegar aqui, se eu não digitei nenhum algarismo errado, 443.850, tá? Então, vamos anotar aí. 443.850. Deixa eu dar uma conferida no chat aqui para ver se... Opa! Ah, beleza, Guilherme, Vitória, uma galera aqui chegou. Tâmara, Rodrigo, beleza. Sandra, perfeito. Mas agora vamos aproveitar que está na tela aqui, né? E vamos dividir isso aí por 171. Aí, 2.595,61. Então, a gente tem que a nossa resposta é... O salário médio é 2.595 reais e 61 centavos. Tá? Então, é um pouco trabalhosinho, mas é isso aí que faz. Você vê que é mais procedimento, né? Calculadora e tal, porque... Aí, bateu, né? Aqui, ó. Bateu com a Júlia, Gabriela, Poliana. Perfeito. Tem uma galera aí que chegou também. A Elisângela perguntou se sempre acontece isso de ter essa simetria. Sempre. Sempre guarda essa simetria, Elisângela. Claro que os valores mudam, né? Os valores de limite inferior, superior e a própria amplitude, né? Naquele exemplo que a gente fez antes do intervalo, as faixas salariais, se não me engano, era de 900 até 1.000, de 1.000 até 1.100, 1.100 a 1.200. Então, você tinha uma amplitude de 100 reais. Mas ia preservar essas propriedades de simetria, tá? Eu acho que fica bem mais simples também. Mas, de todo modo, quem não gostar, não quiser, pode calcular separadamente, tá? Então, é isso. Aqui a gente não acabou o exercício, a gente acabou o primeiro item, né? Ele queria a média. Então, a média está determinada. O próximo item é a mediana, tá bom? Mediana, eu vou até tirar isso daqui, porque a gente vai usar a fórmula, né? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu tinha anotado aqui em algum lugar, aqui, ó, a fórmula aqui. Eu vou copiar ela, levar lá para baixo, e aí a gente... Isso, parte daqui. Beleza, então... Para calcular a mediana, a gente precisa de todas essas coisas aí, né? O limite da classe mediana e tal. Ou seja, eu preciso saber onde é que está o elemento mediano primeiro, né? Para aplicar essa formulinha. Então, o ideal sempre para mediano, independente do tipo de problema, se é um conjunto simples, uma tabela sem agrupamento, tabela com agrupamento, é determinar o elemento mediano, tá? Então, a gente começa
determinando aí o elemento mediano. Tem uma formulinha bem simples, né? Total mais 1 dividido por 2. No nosso caso, esse N aqui, total, a gente sabe que é o total de funcionários, né? Daquela empresa que foram pesquisados. A gente já somou todo mundo, né? No nosso caso aqui, seria a frequência total, tá? É 171, né? A gente somou todo mundo lá, já deu 171. Esse valor aqui, ó, inclusive, aqui embaixo. Divide por 2, então vai ficar 172 dividido por 2. Se eu não tiver errado, dá 86, né? 86. Então, 86, o que é 86? É a posição do elemento, é o 86º elemento. A gente quer saber onde é que está o 86º elemento, hein? Onde é que está? Aí você tem que ir lá na tabela e procurar onde é que está. E é nesse momento que a gente vai usar a frequência acumulada, certo? Veja, na primeira linha aqui, ó, eu tenho os 25 primeiros funcionários, né? Os 25 funcionários que recebem aí os menores salários. Do primeiro até o 25º. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 25º. Na próxima, eu tenho até o 57. Mas nessa classe aqui, como eu fui até o 25 na classe de cima, aqui eu começo na 26 e conto até o 57. Eu tenho todos esses funcionários aqui, do 26º funcionário ao 57º. Então, esses números que aparecem no acumulado é o valor da última posição, tá? Então, eu estou indo do 26 até o 57, na segunda classe. Lembrando que a gente está procurando o elemento 86, tá? Então, não está nessa classe. Do 26º até o 57º não entrou. Na próxima, agora vai entrar, tá vendo? Na próxima a gente tem o quê? O 92. Espera aí, mas que 92 é esse? Já passou do 86. Perfeito, passou. Mas essa classe aqui anterior, ela acaba no 57. Sinal que a próxima classe começa no 58 e vai até o 92, até o elemento 92, até a posição 92. Perfeito. Então, o 86 está por aqui, né? O 86 está em algum lugar aqui, que é o que a gente está procurando. Então, é o nosso elemento mediano. Tá lembrado? O elemento mediano está na terceira classe, na classe C. Tá? Então, a gente acabou de encontrar a classe mediana, é a terceira classe. Então, eu vou destacar ela inteirinha. Opa! Essa aqui é a nossa classe mediana. E a fórmula vai fazer uso, lá, além do elemento mediano que a gente já calculou, ela sempre faz uso, a formulinha, do limite inferior da classe, então é esse valor, tá? A amplitude da classe, né? A amplitude, então, a diferença entre esses dois valores, a gente já sabe que é R$600, que é o Hzinho lá, o H minúsculo. A frequência da classe mediana está aqui. Agora eu não lembro se tem frequência posterior, frequência anterior, mas se eu não me engano, o que tem lá é frequência acumulada da classe anterior, tá? Seria esse aqui, a classe logo acima, né, antes dela. Então, são essas informações. A gente precisa, então, sempre calcular o elemento mediano, determinar onde é que esse elemento está dentro da tabela. Então, a gente vai achar a classe, que é essa classe aqui, e a partir dela é que a gente tira as informações. Então, vamos voltar lá na fórmula e substituir aqui, ó. Então, ele precisa do limite inferior da classe, que se eu não me engano e agora, já esqueci. Vamos ver. O limite inferior é 2050, a frequência é 35 e a anterior é 57. Então, fechou. Agora eu vou substituir os dados, então. Isso aqui vai ficar igual. 3.050, 2.050, né? Depois eu vou conferir lá de novo, já estou falhando aqui. Mas acho que é 2.050 mais. O elemento mediano a gente acabou de calcular, é 86, menos a frequência acumulada anterior, se não me engano, é 57, dividido pela frequência da classe mediana, é 35. Tudo isso vezes a amplitude da classe, que é R$600. Tá bom? Ah, Joana, obrigado, confirmou aqui para mim, né? Sandra também, é 2050, então nem vou conferir lá em cima. Vamos prosseguir com o cálculo aqui. E a mediana vai resultar, então, em 2050
mais 86 menos 57, vai dar quanto, hein? Se fosse menos 50, daria 36, menos 7 dá 36 menos 7, 29. Então, 29 dividido por 35, tudo isso vezes 600. E daqui a gente tira o valor da nossa mediana, tá? Já tem uma galera mandando o resultado aqui, deixa eu fazer o meu cálculo, tá? Então, a mediana vai ser 29 dividido por 35 vezes 600 mais 2.050. Estou chegando aqui em R$ 2.547,14 aproximadamente, porque, novamente, né, o número ali, a terceira decimal é menor que 5. Né? Então, vou deixar 2.547. Então, como é salário, reais, né? 2.547,14. Bom? Isso. Tá bom, então. Aqui a dúvida da Sandra. Vamos ver isso já. A frequência acumulada anterior, eu falei que é 57, né? Esse cara aqui, ó. Vamos olhar lá na tabela. A classe mediana está em amarelo aí, tá? A coluna da frequência acumulada é essa aqui. Agora, ele quer a classe anterior, então é a classe que vem antes da amarela. É a segunda classe aqui, a frequência acumulada da segunda classe é exatamente 57, tá bom, Sandra? Beleza? O William, de onde que eu tirei o 2050? Esse 2050 aqui é o limite inferior da classe mediana, tá? Então a gente determinou a classe mediana lá em cima, em amarelo, tá? O limite inferior da classe é esse lado esquerdo aqui, ó. Como eu quero da classe mediana, que é a amarela, é o 2050, tá bom? Esse que é o limite inferior aí. Isso, a Karina está perguntando, o professor, o FME, a frequência mediana, seria a frequência simples da classe mediana? Exatamente, tá? FME é a frequência da classe mediana, tá? Então é a frequência simples, exatamente. Então esse cara aqui é a frequência da classe mediana, FME. É a frequência simples. Tá joia? E, Júlia, os R$600, de onde que eu tirei? É amplitude, Júlia. Amplitude, o H, nada mais é do que o limite superior menos o limite inferior, tá? No caso do nosso probleminha aqui, o limite superior é 2.650, aqui ó, o limite superior, e o limite inferior é 2.050. Então, se eu fizer 2.650 menos 2.050, eu obtenho R$600. Tá bom? Vitor, não. A classe com maior frequência individual é a classe modal, não é a classe mediana, tá? É a classe modal. Então, deixa eu voltar aqui e limpar essas coisas. Acho que eu respondi todas as dúvidas. E o exercício não acabou ainda, hein? Ele pede para calcular a média. William, eu usei agora tem a última pergunta aqui que eu vi. William, eu usei o limite inferior da classe mediana ao invés de superior, porque a fórmula de interpolação pede exatamente isso, tá? Aqui a fórmula. Ele fala, pega o limite inferior da classe mediana, tá? É o limite inferior e não superior. Bem? Por isso. E aí, para fechar, a gente precisa calcular a moda. A moda, segundo, se não me engano, era o método de King, né? Que ele pedia. Vamos conferir de novo aqui, ó. Isso, segundo King. Tá? Então, segundo o King, a gente tem aqui a formulinha dele. Vamos aproveitar aqui, ó. Essa formulinha. A gente coloca aqui. Então, segundo o King, a moda é determinada dessa maneira aí, por essa expressãozinha. Então, novamente, você tem as referências à amplitude,
a limite inferior, a frequência anterior, frequência posterior. Mas primeiro, antes de tudo, você precisa determinar, olhar na tabela lá, e determinar Luma, EMC, aqui de cima, ó, você está perguntando, tá? É o elemento mediano, tá bom, jovem? Elemento mediano, tá? É a posição do elemento que está no centro, tá? O elemento central, bem mediano lá. É o E, não é MC, é ME. EME, tá? Talvez aqui, acho que está aparecendo um C, né? Mas é um E minúsculo, é esse cara aqui, ó. Tá joia? Então, retomando, para a gente aplicar essa fórmula, a gente tem que conhecer quem que é a moda. Quem que é a moda? Beleza, Luma, joia. Quem que é a moda aqui, né? Qual que é a classe modal, né? Ou seja, aquela classe que tem a maior frequência simples. Frequência simples, hein? Digam para mim, quem que é a classe modal aqui? A, B, C, D, E, F ou G? Né? Aquela que tem, você vai olhar aqui, ver qual é o maior número. A linha que tiver o maior número é a linha que ganha, né? Então, perfeito, né? Então, 37 está na linha de baixo aqui, na linha da classe D. Perfeito. Então, essa é a nossa classe modal. É a classe que contém a moda, é a classe que tem os salários que mais se repetem. Tá? E aí, novamente, a gente tem o limite inferior da classe modal, a gente tem a frequência da classe modal, nem usa nesse caso, né? Nessa metodologia do King, nem usa, mas usa a frequência anterior e usa a frequência posterior. Então, a gente vai usar o 35 e o 20. Também usa a amplitude em todos os casos, né? A diferença entre esses dois valores aqui, o limite superior e inferior da classe, que para todas a gente já viu que vale 600, então o H vale 600. 35, 20, então a gente substitui os dados aqui, ó. Vai ficar moda. Limite inferior, 2.650. Mais. Aí a gente divide frequência posterior, e agora em... Não lembro, vou olhar lá em cima. Tudo isso vezes a amplitude que eu lembro, que é 600. Agora a frequência posterior acho que é 20, e a anterior acho que era 37, 35, né? Isso, posterior 20, é que tá depois. Classe modal está aqui, a que vem depois é a 20, a que vem antes é 35. Tá. Então, posterior 20, dividido por anterior, que é 35, mais a posterior, que é 20. Joia? Então, daqui a gente vai tirar o quê? A moda nada mais é do que R$ 2.650, mais 20, que divide 55, vezes 600, tá? Então, a moda, o resultado final, como eu estou falando de salário, reais aqui, e a gente faz a continha. 20 dividido por 55, fiz por, tá certo, por 55, vezes 600, mais 2.650. Então, cheguei em 2.868,18, aproximadamente. R$ 2.868,18. Então, esse é o valor da nossa moda, o salário modal, tá? O salário que mais se repete. Segundo, claro, o método do King. Opa! Olha aqui no chat, acho que bastante gente chegou, né? Lucas, Vitória, Poliana, perfeito. Sabrina. Legal. Caroline não entendeu o quê? Ah, sim, acho que agora a sua pergunta veio acima, né? Tá lá em cima. A classe modal sempre será a que tem maior FI, a frequência simples? Exatamente. A classe modal sempre vai ser a que tem a maior frequência. É a definição de moda, né? É o elemento mais frequente, ou a classe com maior frequência. Tá bom? Exatamente isso. Olha aí, Igor, bateu, né? Que bom. Luana, então, repassando aqui, hein? Pra gente fechar aqui o primeiro exercício. Ah, já entendi. Que bom, fico feliz.
Fico muito feliz. Tá bom, jovens. Então, aí quando ele pedisse, não, faz pelo método do Pearson, né? Aí o Pearson é outra formulinha que envolve, se não me engano, a mediana, que você já calculou, e a média. Então era só pegar esses valores que você já calculou. Não, usa o método Xeber. Então você põe a formulinha do Xeber aqui, acha a classe modal lá, que tem a maior frequência, e substitui os valores de acordo com que os itens, né, da fórmula estão representando. Tá? O 2650, Amanda, é exatamente o limite inferior da classe modal. A gente determinou a classe modal aqui em cima, ó, que é o que está em laranja, e o limite inferior dessa classe, a gente olha aqui, o limite inferior é a coluna da esquerda aqui. A classe modal é a laranja, então o limite inferior da classe é justamente os R$ 2.650. Tá joia? Por isso que tem esse valor lá. Tudo bem, Amanda Cássia? Então acho que o que a gente tinha aí de comentários, eu tentei acompanhar e responder. Mais um aqui, ó, Gabriel, de onde que eu tirei o 20? O 20 é a frequência posterior. Então tem a frequência da minha classe modal, que tem o maior número aqui, né, 37. Tem a frequência anterior, que é o 35, vem antes da frequência modal, que é o 37. E a que vem depois, a posterior, é o 20. É daqui que eu tirei. Então essa é a frequência posterior. E essa aqui seria a frequência simples anterior. Tá bom? Muito bem, jovens, por nada. Exatamente, Amanda. Fica 2.650, porque essa é a nossa classe modal. Tá? A classe modal eu destaquei em laranja aí. Ela é a modal porque justamente tem a maior frequência simples. Sendo ela a classe modal, está destacada inteirinha em laranja, o limite inferior da classe modal é justamente esse cara aqui. Tá? Fechou. Tem as respostas aí. Deve ter batido, né? Aí, bateu. Na verdade, a gente fez com centavos, né? Então as nossas respostas estão até melhores do que essa aí, mas bateu todos os resultados. Se você arredondasse para a unidade, né? Não décimo nem centésimo, mas a unidade, ia chegar nesses valores aí que são mais aproximados do que os nossos. Então, o próximo exercício, ele te dá uma tabelinha simples, tá? 3 colunas, item, percentual de aumento e despesas médias mensais antes do aumento. Então, diz o enunciado. Na tabela abaixo são mostradas as variações de preço das 5 mais importantes despesas de uma família e os gastos médios mensais da mesma antes do aumento. Então, ele está mostrando aqui que tem alimentação, aluguel, escola, tal, e quanto que eles gastavam com cada um desses itens antes de sofrer o aumento, tá? O aumento é o que veio na sequência. Então, em média, suponha que você fez as contas dos últimos 12 meses, né? Desde março do ano passado até março desse ano, assim, ou fevereiro desse ano, e obteve para sua família esses gastos médios, tá? Aí, por qualquer motivo, teve reajuste de valores na virada do mês, e ele quer saber, então, como é que isso vai afetar, como é que esse aumento vai realmente, aumento ou diminuição, né? Porque tem aumentos que são negativos aí. Como é que isso vai afetar a sua, na média, né, a renda da família. Então, ele vem e pergunta assim, baseado nesses dados fornecidos, podemos afirmar que as médias simples e ponderadas, na verdade, a média simples e a média ponderada, sem esse S aqui, então, as médias simples e ponderadas de aumento das despesas da família foram respectivamente de quanto? Então, ele quer que você calcule médias, tá? 2. Uma, a média simples, e outra, a média ponderada, tá? Então, a gente vai calcular a média 2 vezes aqui. Agora, a pergunta é, vou fazer para vocês e vou aguardar aqui no chat a resposta, tá? Ele quer que você calcule a média de quem, tá?
Isso, está falando na própria questão, né? Não está difícil de saber, porque ele está falando na... É só continuar a leitura aí, né? Então ele quer que você calcule a média, o foco nosso, a nossa variável, moçada, é o aumento, tá? Então ele está focando no aumento, ele quer saber a média do aumento. Então o aumento aqui pra gente, ele funciona como sendo o nosso XI, tá? É a nossa variável de estudo. Então a gente quer saber dela, tá? Qual que é a média simples dela e depois qual que é a média ponderada. Bom, o cálculo de média simples, né? Vamos até escrever aqui assim. Média simples. O que a gente faz? A gente soma todos os elementos e divide pelo total. O total aqui são 5 elementos, né? São 5 linhas, 5 elementos. Então o que a gente deve fazer? Soma os 5 elementos, os valores deles, né? O primeiro é menos 6, depois a gente tem 11. Eu não vou colocar os percentuais aqui porque não é necessário. Quando acabar a conta, a gente põe o porcento. Igual nas contas anteriores, que era tudo real, né? Salário real. Eu não pus durante a conta, mas depois, quando acaba, a gente põe no resultado. Mais 8, menos 15. Soma os 5 valores e divide pelo total. N aqui vale 5. Tá? Então aqui eu tenho 11 com 12, 23, 31. 31 menos 21 dá 10. 10 por 5. 10 dividido por 5 é 2, no caso, 2%. Isso. Então aqui a gente fez a média simples. Média simples. Deu 2%. Então, na média, alimentação, aluguel, escola, plano de saúde, lazer, subiu 2%. Os 5 itens aí, sendo considerados juntos, nessa cesta, né, de informações, a gente tem 2% de aumento. Perfeito? Agora, dentro do orçamento doméstico, dos gastos de um mês, se a gente for ponderar, né, tem certos itens na casa que a gente gasta muito mais do que outros, e isso também claro na tabela, né? Por exemplo, o aluguel, você gasta um valor muito mais alto durante o mês do que, sei lá, plano de saúde ou lazer aqui, ó. Tá? Então, pesando no seu orçamento, essas porcentagens funcionam de maneira diferente, né? Claro, é bem diferente você calcular 11% de 1.325 do que 15%. Pode falar assim, só olhando para o lazer e para o aluguel. Fala assim, o aluguel subiu 11%. Puxa, que ruim, hein? Olha, mas olha que ótimo, o lazer diminuiu 15%, o valor que a gente gasta. Então na soma aqui significa que a gente está economizando durante o mês 4% da nossa grana? Não. Por quê? Porque você gasta muito mais com aluguel, né? O peso do aluguel no seu orçamento é muito maior. Aí você pondera ele, né? Essas despesas, esses itens são ponderados de acordo com quanto você gasta. Então, quando a gente vai calcular a média ponderada do aumento, né? A gente tem que considerar cada real que você gasta como sendo uma unidade de investimento. Então, no caso do aluguel, você tem 1.325 unidades de investimento e no caso do lazer, você tem 165 só. Então, nesse exercício aqui, quem vai servir como ponderação, né? Número de repetições aí. Quantos reais você gasta com alimentação? 1.280. Então, repetiu R$1, 1.280 vezes. Quanto você gasta com lazer? 165. Então, repetiu R$1, 165 vezes. Então, a gente tem que a média ponderada ela é dada, vamos colocar x barra, né? Formulinha, padrão, soma todos os elementos, o valor dos elementos vezes as frequências simples, divide pela soma das frequências simples, ou pela frequência total, né? Então, fazendo isso aqui, o que a gente tem? Ficou meio alto, né?
Então, a gente vai ter o elemento, o primeiro lá, menos 6. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Um vezes o outro, menos 6 vezes 1.280, mais o próximo, 11 vezes 1.325, mais próximo, 12 vezes 637, mais 8 vezes 298, mais o número lá do aumento é menos 15%, né? Vezes 165. Dividido, não sei se tem alguém com a câmera ligada aí, mas apareceu um monte de foto aqui na minha tela. Foto não, né? As imagens de vocês. Acho que é o Nicole. A Nicole, tá? Nicole, perdão. É isso mesmo, Nicole, se você puder desligar sua câmera aí vai facilitar para todo mundo. Dividido pela soma das frequências, então soma todo mundo lá, 1.280, vamos lá. Mais 1.325, mais 637, 298, 165. Tá? Aí tem que fazer, não tem muito segredo. É partir para o cálculo, né? A gente vai fazendo. Então, deixa eu ver se eu arrasto isso para cá e faz. Se alguém já tiver feito, pode mandar o resultado que a gente confere, tá? Menos 6 vezes 1.280, mais 11 vezes 1.325, mais 12 vezes 637, mais 8 vezes 298, mais... Na verdade é menos, né? Menos 15 vezes 165. 14.448. Eita. 14.448. Chegaram aí? Alguém? A Poliana Leite chegou. O Anderson também, né? O Anderson chegou aí, bateu. E tudo isso dividido por... O número de baixo tem que calcular também, hein? 1.280 mais 1.325 mais 637 mais 298 mais 165. 3.700. Isso, agora eu estou vendo aqui no chat, está chegando, bateu, né? 3.705. Então vou dividir um pelo outro aí. Fazer a continha. 14.448 dividido por 3.705. Aqui, ó. Ah, que bonito. 3,8995951. Esse é um caso de aproximação que a gente vai ter que arredondar. Ó, 8995 e vai embora. Então, se a gente vai parar na segunda casa decimal, olha para a terceira e vê. Ela é maior ou igual a 5? É, né? Nesse caso é. É 9. Então, o seu 89 aqui vai aumentar a unidade, vai virar 90. Tá? Então, a gente vai limpar aqui e escrever 3,90%, né? A gente está falando de aumento. Então, está aqui a resposta final. Tá bom. Então... bateu aqui, uma galera fez, mandou o resultado, perfeito. Que análise que a gente pode fazer? A média simples está aqui, ó, 2%. O aumento geral dos preços dessa cesta aqui, ó, representa 2%. O aumento médio, né, na verdade. O aumento médio, 2%. Mas dentro do seu orçamento, como você gasta mais com algumas coisas, aqui, por exemplo, e menos com outras, essas porcentagens não se distribuem de forma igual. No seu orçamento, o impacto específico no seu orçamento é de 3,90%. Apesar do aumento médio ser de 2%, o aumento referente ao seu orçamento
é de 3,90%. Tá joia? Então, acho que tinha aqui a resposta, né? Vamos apagar para ver. Aí, 2 e 3,9. 3,90 dá na mesma, né? Bateu. Perfeito. Temos 15 minutinhos, mais ou menos, né? Dá tempo da gente fazer mais alguns. Então, a lista está aqui e também está no material da aula passada. Tá aí. Então, vamos pegar esses dois próximos aqui. Fizemos 1, 2, 3 e o 4 agora. Vamos lá. E aí a gente... Tá aqui, ó. Pronto. Acho que eu não perguntei, né? O exercício 2 aqui, tudo bem, moçada? A resolução? Tranquilo? É questão de atenção, né? Porque tem gente, às vezes, que pega e já sai calculando a média aqui, ó. Soma isso aqui e divide por 5. Isso aí vai ser a média dos seus gastos médios, tá? Ele pediu, tem que lembrar, né, que é a média dos aumentos, tá? Média dos aumentos. Então, é o que mais costuma acontecer. Então, joia. Vamos avaliar esses próximos... O 3 aqui, ó. Uma corretora relacionou 12 investimentos feitos recentemente e os rendimentos correspondentes de cada um desses investimentos. Tá? Os dados estão reunidos no quadro abaixo. Isso aqui é um conjunto simples, né? Quanto rendeu cada ação ali, ou cada investimento. Então, o primeiro rendeu 12%, outro rendeu 13%, outro rendeu 18%, 9%, e assim por diante. A gente tem os dados individualizados. Com base nesses dados, deixa eu até apagar as respostinhas aqui, para ver se bate lá no final depois. Com base nesses dados, podemos dizer que o rendimento médio dessas aplicações todas aí é quanto? Né? Então, como é que a gente faz para calcular o rendimento médio? Bom, como os dados estão num conjunto simples aqui, né? Você tem 12 valores individualizados, não está na tabela de frequência nem nada, o cálculo de média é simples. É a média simples, você soma todos os valores e divide pelo total. Esse total N aqui, a gente já sabe que é 12 nesse caso, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, isso mesmo. Então, prosseguindo, a gente tem basicamente o quê? Vamos fazer essa soma aí. Então vai, 12 mais 13 mais 18 mais 9 mais 10, eita, mais 10, 11, 13, 15, 16, 14, 8 e 17. Todo mundo dividido por 12, que é o total. Bom, para o cálculo de média, tá, não há necessidade de ordenar as informações. Para o cálculo de média, não há necessidade. Se você quiser, você pode, mas não vai fazer diferença nenhuma, né? Somar 12 mais 13 e depois o 18, não tem diferença de somar o 12 mais 18 e depois o 13. Tá? Para determinação de mediana, precisa, mas para média, não. Tá? Então, somando todo mundo aí, jovens, quanto é que deu? 156, né? Vários 156 aqui. Nem vou fazer a conta o tanto de 156 que chegou no chat aqui. Só pode ser, mas é isso aí mesmo. E a gente vai dividir por 12 e vai obter a média igual a 156 dividido por 12 é 13. É 13. Bom? Tá aí. Tá feito. Exatamente. Aí a Maria Vitória, a Daniela fizeram melhor do que eu. Que eu cheguei no 13, mas tá falando de aumento, né? De valorização. 13%. Se estivesse falando de valor, seria R$13. Então vamos melhorar isso aqui e deixar os 13%, né? Opa. 13% de valorização. Agora sim. Obrigado, pessoal. Viu? Acabou. O exercício 3 acabou. Simples assim.
O 1 foi o mais pesado de todos, a gente gastou mais de meia hora fazendo, por quê? Porque ele pedia para você fazer média, mediana e moda, e ainda te dava uma tabela de frequências, né, agrupada por classes. Então, são os casos mais complexos, que tem fórmula para as 3, né? Aqui o 3 acabou. Já vamos olhar o 4. É o mesmo problema, né? O 4 é a continuação do 3. Aqui, ó, 13%, bateu a resposta. O 4, ele te dá os mesmos dados e pede para você determinar a mediana e a moda, os valores medianos e modais. Agora sim, o que a gente precisa fazer? Para a mediana, é importante que a gente coloque os dados organizados, em ordem crescente ou decrescente. Então, vou começar com os menores. Qual que é o menor aqui? 12, 8, né? 8. Depois tem 9, 10. E tem, se repetir o dado, tem que colocar ele repetido. 10 aparece uma vez só, agora foi 8, 9, 10, 11. 11 apareceu uma vez também. 12, uma. Ó, o 13 aparece duas vezes. Então, 13, 13, 14 aparece uma, 15, 16, 17, 18. Então vai. 14, 15, 16, 17, 18. Tá aí, maravilha. Então a gente organizou as informações, porque ele vai pedir mediana. A mediana é o elemento do meio e tem que estar, né? Se a gente tem um conjunto de dados, eles têm que estar organizados. Mas qual que é o valor do meio, né? Então eu sei que o total aqui, nosso n, é igual a 12. Tem uma quantidade de números aí, de informações igual a 12. Então o elemento mediano, n mais 1, dividido por 2. Nosso caso aqui vai ficar 12 mais 1, dividido por 2, que é igual a 13 por 2, que é igual a 6,5. Tá vendo aí, ó? O elemento mediano é o 6,5. Se você contar lá, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. O 6,5 está aqui, ó. Né? De novo, uma quantidade par de elementos não tem. O meio é um vazio, né? O que a gente faz? A nossa mediana, a gente vai pegar o elemento 6, soma com o elemento 7 e divide por 2. Faz uma média simples. Então, pega o valor do sexto elemento. Esse cara aqui, ó, é o x6. O outro é o x7. Tudo bem que repetiu, né? Não vai ter muito problema. Então, tem o x6 aqui, o sexto, o sétimo. E a gente faz uma média deles. Então, vai ficar 13 mais 13 dividido por 2. 26. 13%. Então, esse é o valor da mediana. Bom. Alexandre está me perguntando o N mais 1. Então, isso aqui é a forma da gente calcular o elemento mediano, tá? É a forma mais trivial assim, de você determinar o meio de qualquer quantidade discreta, né? Você tem aqui, ó. 3, qual que é o meio? É fácil de ver. É o 2. Mas se fosse uma quantidade grande, é difícil de ver. Mas a fórmula que gera o valor do meio, né, a posição do meio, é soma 1 divide por 2. É exatamente isso aqui. A gente fez isso mais cedo aí, tá bom? 13% a mediana. Então, e ele quer a moda. E a moda é quanto? Me digam aí, jovens. A moda é o valor que mais repete, né? É a modal essa sequência? Não, né? Aqui o 13, justamente. O 13 repete 2 vezes. Né? Então, o elemento com maior frequência, o maior número de repetições, é o 13% também. Tá bom?
Luana está me perguntando se, devido ao fato do 13 repetir aqui, aqui, né, apareceu repetição, se eu precisaria aplicar a formulinha de média ponderada. Não, não precisa. Quando os dados estão abertos assim, Luana, a gente aplica a fórmula da média simples, a aritmética simples. O que você poderia fazer, se você quisesse, Luana, na hora do cálculo aqui da média, tá? Ao invés de aparecer 13 duas vezes, para você somar 13 duas vezes, você podia substituir isso aí por 13 vezes 2, que é a frequência dele, tá? Não teria problema. 13 mais 13 é a mesma coisa que 13 vezes 2, mas quando a gente tem os dados assim, num conjunto aberto, simplesmente faz a soma de todos, tá? Se aparecesse o 13 5 vezes, aí você poderia colocar 13 vezes 5 e tal. Então, Ian, vai ser sempre x6 de x7? Não, não vai ser sempre x6 de x7. Como o elemento mediano resultou 6,5, tá? Ele está aqui, ó. Essa posição. Não existe ninguém aí em cima do 6,5. Então a gente pega os vizinhos, né? Então, tomamos os vizinhos. O elemento 6 e 7. No caso é x6 e x7. Tudo bem? Yeah. Aqui no caso da moda, a Jaine perguntou se não. Jaine não. Alguém perguntou, Tamara, você precisa fazer. Não precisa fazer a fórmula. Você só vai usar fórmula para moda quando tiver uma tabela de classes, né? De frequências agrupadas por classes, tá? Se for conjunto simples, ou se for uma tabela de frequências não agrupada, é só achar o elemento que tem a maior frequência, que mais repete. Acabou. Tá? Simples assim. Beleza? Então, eu vou limpar aqui assim, ó. Então, só fazer uma referência a eles aqui. Tá? Então, x6 e o x7. Isso, aí o Lucas aqui perguntou, se tivesse mais de um número repetindo no caso da moda, sei lá, se o 16 aparecesse aqui também, ao invés de ser 17 fosse 16, a moda seria 13 e 16%, tá? Seria uma distribuição bimodal ou, né, multimodal. E se ninguém repetisse, a gente ia falar, não tem moda, a distribuição é amodal, tá bom? Não foi o caso aqui, só um número que repetiu mais vezes. Isso, deixa eu ver aqui mais alguma perguntinha. Renata, se n fosse ímpar, a mediana seria a do meio, né? Exatamente. Se a gente não tivesse, por exemplo, esse número aqui, ó, a gente ia ficar com 11 elementos, não 12, aqui ia ficar 11. Aí 11 mais 1, 12, dividido por 2, 6. Aí a gente ia pegar o elemento 6. Só ele, já ia ser a mediana. Tá bom? Mas seria um caso ímpar, né? O caso par, quando o n, o total, é par, a gente sempre vai pegar dois elementos e fazer a média. Tá joia? Acho que eu respondi tudo que eu vi aqui, tá? Tem, William, o elemento mediano é o 13, logo o que está no meio? Exatamente, então vem cá. A gente determinou a mediana como sendo 13, né? Por quê? Bom, porque a média desses dois valores aqui deu 13. E o que isso significa, né? Se na prática você olhar onde que está a mediana, que é o que está marcado em rosa aqui, a gente garante que esse elemento 13 aqui, ó, tem, como são 12 no total, eu tenho 6 à esquerda e 6 à direita. Essa formulinha aqui garante que a gente vai pegar um cara que está bem na metade. Então, o 13, a gente sabe que tem 6 elementos menores ou iguais a 13, por isso que é o elemento mediano, e tem 6 elementos que são maiores ou iguais a 13. É isso que quer dizer a mediana. Então, ela divide a sua distribuição em duas partes iguais, tem os 6 elementos aqui, 6 elementos aqui, e o valor da mediana é justamente o valor que está ali, né, intermediário. Tem metade acima dele e metade abaixo dele. Tá joia? Então,
É isso. Não tem problema nenhum que tem 2 número 13, William. Podia ter mais 2 aí, mais 3, mais 4, não tem problema nenhum. Tá? Na verdade, a gente fica, o elemento mediano, ele fica aqui, ó. Não fica nem em cima, nem de um 13, nem do outro 13. Ele fica bem no meio ali, né? Então a gente fez a média. E nesse caso, é que os números repetiam, né? Justamente os números do meio estavam repetindo. Poderia ser 13 aqui, e o do lado ser o 14 ou 15, não sei. Aí você ia fazer a média e ia dar um valor diferente, tá? Foi uma infeliz coincidência. Mas foi isso. Tá joia? Então é isso. Eu acho que para hoje tá bom? Tá bom, né? Falta 2 minutinhos aí. Vou dar esses 2 minutinhos para vocês. Pessoal, tentem, eu vou mandar já para o Teams, tá? Baixa lá. Durante a semana, tenta fazer do 5 até o 9. E semana que vem a gente retoma, tira as dúvidas e encerra esse assunto para poder começar legal o próximo tema, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Espero ter respondido as dúvidas que surgiram. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula também de uma forma agradável. Também se cuidem. Boa semana para todos e a gente se vê na próxima terça-feira. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Muito obrigado, tá? Até mais.